antes de entrar no método ASA, eu não estava ganhando nada. Eu ganhava em torno de R$ 3.000. Eu estava sem ganhar nada. Eu não tinha renda, estava sem renda. Então, antes do método ASA, eu tinha 5 alunos e eu ganhava R$ 1.120 por mês. Antes de eu conhecer o método ASA, eu tinha um aluno, eu ganhava R$ 1.800. Antes de eu entrar pro método, eu nem sabia assim precificar, não sabia nada. Então eu comecei com 2 alunos, R$ 200. E eu só dava aula uma vez na semana. Eu entrei no método ASA em julho, iniciei as aulas particulares em agosto, e esse é apenas o meu segundo mês. Meu último faturamento foi R$ 4.840. Depois que eu conheci o método ASA, agora eu ganho R$ 8.000. No último mês, eu faturei R$ 8.000. E no método ASA, eu cheguei a ganhar quase 4.000. Hoje eu tenho 6 alunos, retirei 2.900. Por opção, só trabalho segunda, quarta e sexta. Hoje, atualmente, eu tenho 5 alunos. No mês que vem, eu já estou batendo a meta de R$ 6.000. De 6 meses para cá, teve uma mudança brusca. Meu salário, em média, R$4.750. E agora eu tenho até a lista de espera. Nunca imaginei que em 6 meses eu estaria ganhando esse valor dando aula. Eu optei não trabalhar mais ao sábado. Eu estou trabalhando 20 horas por semana. Eu posso me dar o luxo de falar, olha, agora eu não tenho mais agenda. Isso, para mim, é qualidade de vida. Eu sou tão grata pelo método ASA que o quanto eu puder repassar isso para as pessoas, eu vou fazer. Um investimento para mim, que foi o meu melhor investimento até agora. O método ASA me fez enxergar possibilidades que eu não tinha antes. Eu só tenho a agradecer com o método ASA, porque hoje ele me proporcionou definitivamente a minha conquista financeira. Para quem não tinha um salário, para quem não tinha um emprego, eu consigo trabalhar tão pouco tempo, de segunda a quinta, por opção, com um salário muito maior do que eu recebia na escola, trabalhando 3 horas por dia. Boa noite! Olá, professora! Finalmente chegou a Semana da Aula Particular Lucrativa, esse evento tão esperado, em que eu vou te mostrar o passo a passo para que você ganhe de R$3.000 a R$5.000 por mês com aulas particulares para crianças do Ensino Fundamental 1. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque Lopes, muito prazer, sou professora especialista em educação infantil e alfabetização, neuropsicopedagoga, neuroeducadora, professora há mais de 20 anos e criadora do método ASA, além da sala de aula. O método ASA, ele é uma mentoria com reconhecimento pelo MEC, em que eu capacito professoras de aulas particulares para lucrarem alto e serem reconhecidas por isso. Antes de iniciarmos essa aula, eu preciso que você pegue papel, caneta, coloque um copo d'água aí do seu lado e já anote as regras para concorrer a 3 super prêmios que eu vou sortear na 4ª aula que vai acontecer no domingo. O primeiro prêmio é uma bolsa de estudos no método ASA, ou seja, você vai receber o acesso de 1 ano totalmente gratuito para fazer parte do meu time de alunas da próxima turma de mentoria Método ASA. O segundo prêmio são 6 livros, esses 6 livros que estão aparecendo aí na sua tela, da coleção Estrelinha. Essa coleção é extremamente boa, bacana para você trabalhar a automatização da leitura, a interpretação, a fluência com seus alunos. As estrelinhas, elas significam o grau de dificuldade da leitura. E eu uso muito com os meus alunos e recomendo também que as minhas alunas da mentoria Método ASA usem com os seus alunos, porque a gente conquista resultados rápidos e fantásticos. O terceiro prêmio é uma sessão de 1 hora de mentoria individual comigo. E para concorrer a esses prêmios, você precisa seguir algumas regras. A primeira regra é assistir às aulas. A segunda é fazer um resumo de tudo que você aprendeu nas 3 primeiras aulas. Agora, é importante que esse resumo esteja num documento só. É o resumo das 3 aulas, mas em um documento só. E que você me envie esse resumo até domingo, dia 12, ao meio-dia. Tá? Você vai mandar esse resumo para o telefone do suporte que está aparecendo agora aí na sua tela. Então, anota esse número. 4ª regra, você precisa estar comigo no domingo ao vivo, porque caso eu sorteie o seu número, se você não estiver ao vivo, você não vai ganhar e eu vou sortear o número de outra pessoa. Combinado? Bom, então vamos embora,
que tem muita coisa boa. Muitas pessoas me perguntam como eu consegui resultados financeiros tão bons com as aulas particulares. E também me perguntam como que eu criei esse método para ajudar professoras de todo o Brasil. E eu não sei você, mas eu fui buscar na pedagogia o gosto que eu tenho pelas crianças, né? O prazer que eu tenho em ensinar as crianças. E eu sabia que se eu me formasse nisso, eu poderia trabalhar com algo que eu tenho muito prazer, que eu gosto, e eu teria uma vida confortável. Mas como eu não sou herdeira, o começo foi bem difícil para mim. E durante a faculdade, para ajudar nas despesas, eu panfletava em sinal, eu fiz propaganda de produtos em posto de gasolina, oferecendo serviços do posto. Nos finais de semana, eu fazia recepção de eventos, né? E também eu sempre trabalhava no shopping na época de Natal, entregando aqueles brindes de Natal que o shopping oferece. E durante o percurso na faculdade de pedagogia, eu comecei um estágio remunerado, um salário mínimo, em uma escola grande, particular, e eu complementava a renda com essas panfletagens também e com as recepções dos eventos que aconteciam nos finais de semana. Depois quando eu me formei, eu fui convidada a trabalhar nessa escola que eu fiz o estágio, né? Escola grande, mensalidade cara. Só que essa escola, gente, ela me propôs o seguinte: ela me pagaria somente a metade do salário que os outros professores recebiam, porque a escola estava experimentando a abertura de uma nova turma do Maternal 3. E como teriam poucos alunos, eles não iam conseguir me pagar o salário integral. E aí, para não dar problema judicial, eles combinaram o seguinte comigo: eu receberia o salário integral na minha conta e eu retirava todo mês metade do valor em espécie e entregava nas mãos do diretor da escola. Nem eu acredito que eu me sujeitei a isso. Então, eu não recomendo isso para ninguém. Mas, naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje das aulas particulares, senão eu jamais teria aceitado uma coisa dessas. Bom, depois de um tempo, eles regularizaram a minha situação e parecia um sonho, né? Eu estava formada, eu fui contratada, eu tinha realizado o desejo de trabalhar com crianças, mas ainda estava longe de ter uma vida confortável financeiramente e, infelizmente, essa ficha caiu da pior maneira possível. Quando meu filho, Rafael, tinha 4 anos, ele começou a sentir muitas dores abdominais. E ele chorava dia e noite. Ele não dormia direito, ele dormia sentado. E a gente começou a fazer vários exames para descobrir a causa dessas dores abdominais. Foi então que a gente fez uma endoscopia, que demorou, pasmem, 1 mês para o resultado ficar pronto. E quando a gente recebeu esse resultado, né, foi encontrada uma intolerância alimentar ao glúten. E eu não sei se vocês sabem, mas essa substância, o glúten, ele tem até em temperos, dependendo do tempero. Ou seja, tudo tem glúten. E o que não tem é caríssimo. Um pão sem glúten é 5 vezes mais caro que um pão normal. Só que nessa época também, além do glúten, eu precisei cortar o leite e tudo que tinha leite. Então, esses produtos zero leite, zero glúten, são uma fortuna. E isso aconteceu em uma época que eu e meu marido estávamos super apertados financeiramente. E meu marido, bem racional, como a maioria dos homens, disse: ele vai comer tapioca, que é mais barato, ovo, carne, ele não vai passar fome. Ele não precisa comer um biscoito que custa R$30 e no pacote não tem nem 10 biscoitos dentro. E aí, quando surgiu o primeiro aniversário de um amiguinho dele da escola, eu levei, né, a lancheirinha dele com a tapioca, com o ovo, com franguinho desfiado. Chegando lá, aquele monte de comida gostosa. E o Rafa é aquela criança que tem boca boa para poder comer, que para de brincar para poder comer. E ele não podia comer nada que tinha ali. Gente, meu filho ficou tão chateado que ele não quis nem brincar. Uma criança de 4 anos no aniversário do amiguinho não querer brincar. Ele ficou sentado do meu lado no aniversário. E mesmo quando eu insistia, mesmo quando vi um amiguinho insistia para ele brincar, ele não queria. Até que uma hora ele olhou para mim, muito triste, e falou: mamãe, por que eu sou assim? E eu sei que muitas mães passam por coisas muito piores.
que isso perto de algumas doenças gravíssimas não é nada. Mas meu coração doeu. E eu estava tão sensível, porque foi um mês de muito sofrimento, de desgaste com as dores dele, sem sabermos a causa, que naquele momento eu saí da mesa e fui para o banheiro para poder chorar. Você que é mãe, já passou por isso? Já negou uma coisa que seu filho precisou, que seu filho te pediu e que você não pôde dar? Só quem é mãe já passou por isso sabe como dói ter esse tipo de limitação. E assim, você pode até pensar que é simples, poxa, é apenas um biscoito. Tá, beleza, é. Mas quando a gente não pode suprir o simples, ele deixa de ser banal. O biscoito ali naquele momento, ele era algo muito maior do que apenas um pacote de biscoito. Era algo que eu não pude dar para o meu filho por falta de dinheiro. E eu não estou falando aqui de uma viagem para a Disney, não, que eu não pude dar. Entende? E ali naquele banheiro, chorando, eu decidi que aquele era o meu dia do chega. Olhar no olho do meu filho e ver a tristeza dele sem sequer querer brincar numa festinha infantil, porque não podia comer absolutamente nada que tinha ali de gostoso. E eu com uma Tupperware de tapioca na bolsa para dar para ele. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, naquele momento, eu falei, bom, tá bom, chega, eu não quero viver mais isso, eu não vou me permitir mais passar por esse tipo de situação, mas eu preciso ganhar dinheiro. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi em mandar currículo para outras escolas, porque eu já trabalhava meio horário. Aí eu falei, bom, vou trabalhar os 2 horários. Só que eu tinha um filho de 4 anos, uma filha de 2 anos, e o meu marido, na época, estava trabalhando em outra cidade, e só vinha para casa no final de semana. E nem eu, nem ele temos família aqui no Espírito Santo. Nossa família mora toda em BH. E aí, imagina, eu trabalhando o dia inteiro, sem rede de apoio, com quem que meus filhos ficariam? E aí acontece aquelas coisas que só Deus mesmo para realizar na nossa vida. Quando eu voltei do banheiro e sentei naquela mesa, as famílias estavam conversando sobre aulas particulares. E eu resolvi perguntar quanto elas pagavam por uma aula particular. E quando elas me falaram, eu entendi que era Deus falando comigo. É por isso que eu falo que Deus fala com a gente através das pessoas. E aí eu entendi que Deus, ali naquele momento eu entendi que Deus estava me mostrando uma oportunidade. E como eu tenho livre-arbítrio, eu poderia ver aquela oportunidade e deixar passar, ou eu poderia agarrar. E o que eu fiz? Desesperada, eu agarrei ali mesmo. E eu falei, igual uma doida, eu também dou aula particular. Não sabia nem para que idade que eu ia dar aula particular. Não recomendo para ninguém, mas eu fiz isso. E assim eu comecei a minha jornada nas aulas particulares, né? É claro que eu não consegui o meu primeiro aluno ali, mas com erros e acertos eu fui descobrindo como eram as melhores práticas para ganhar segurança, para gerar melhores resultados para os meus alunos, para poder encantar a família, para poder cobrar mais caro, para poder fazer aí, construir a minha reputação. E eu vi que existia um caminho para replicar isso. E eu comecei a mostrar para as minhas colegas professoras que trabalhavam comigo na escola que também era possível que elas ganhassem dinheiro com isso. Mas eu cheguei a concluir que não era algo tão intuitivo assim, né? Que muitas não conseguiriam o mesmo resultado que eu tinha. Então eu pensei que se eu formalizasse isso em um conhecimento, né, o conhecimento que eu adquiri, se eu formalizasse isso num passo a passo, dentro de uma metodologia em que eu pudesse pegar na mão delas, talvez elas conseguiriam. E aí eu resolvi testar isso com uma amiga, a Eveline, ela inclusive uma vez participou de uma live comigo, que também é professora e viu a oportunidade de trabalhar com aulas particulares. E aí eu fiz esse acompanhamento com ela, e quando ela aplicou todo o passo a passo, né, desse método que eu desenvolvi, gente, pasmem, em metade do tempo que eu levei, ela ganhava mais do que eu ganhava. E assim nasceu a primeira versão do método ASA. Porque eu pensei, se eu já consegui ajudar uma pessoa, se eu for para a internet, quantas pessoas, quantas professoras eu vou conseguir ajudar?
E foi assim que nasceu esse método que hoje é ensinado de forma online para professoras de todo o Brasil, que inclusive foi chancelado pelo MEC. Mas talvez você ainda tenha dúvidas de que dar aulas particulares é o melhor caminho para você adicionar de 3 a 5 mil reais na renda do seu orçamento mensal. Mesmo que você tenha um pouco de tempo disponível, ou até mesmo se você nunca tiver dado aula antes. Eu vou te mostrar por que hoje você está diante, agora, nesse momento, de uma oportunidade que talvez nunca tenha se materializado para você. Então, eu vou te mostrar algumas oportunidades desse trabalho com aulas particulares. A primeira oportunidade começa na pandemia. A pandemia, ela jogou um holofote nas aulas particulares e ela amplificou muito a visão das famílias com relação às aulas particulares, ao reforço escolar. E mesmo com o fim da pandemia, isso deixou de ser um gasto extra para a família e passou a ser uma prioridade para grande parte dos pais. A pandemia, ela criou novos hábitos na sociedade e mudou para sempre a forma como as pessoas se relacionam com certas coisas. E as aulas particulares, com certeza, é uma delas. 2 em cada 3 estudantes precisam de reforço escolar. A segunda oportunidade são crianças laudadas. Hoje, muitas crianças estão sendo laudadas com algum tipo de transtorno ou síndrome. E isso impacta diretamente o desempenho escolar dessas crianças. Então, começam a surgir demandas para que nós, professoras particulares, possamos atender essas crianças e essas famílias, né, nas dificuldades que elas vêm enfrentando com relação aos conteúdos escolares. E as famílias dessas crianças sabem que só a escola não basta. E, inclusive, profissionais da saúde, como neuropediatras, recomendam as aulas particulares como um atendimento essencial na vida dessas crianças. Incluir a oportunidade de trabalhar com essas crianças é tão grande que nem nas férias escolares elas podem ficar sem acompanhamento, porque o pouco tempo que elas ficam sem estímulo traz grandes prejuízos. Inclusive, olha o que o neuropediatra recomendou para a mãe de uma aluna minha. Meu nome é Daniele, eu tenho uma filha de 8 anos chamada Lara e ela sempre teve um pouco de dificuldade na escola. Conversando muito com a professora da aula particular e com a escola, nós decidimos levá-la a um neuro para analisar, avaliar o que poderia estar acontecendo, que ela estava tendo muita dificuldade em ler e escrever. Levando no neuro, nós conseguimos fechar o diagnóstico, ela tem dislexia. Inclusive, na consulta com o neuro, ele passou as terapias para ela. Teria TO, psicopedagoga, entre outras. Mas ele frisou, eu até perguntei para ele, né, na época, se a gente continuaria com reforço escolar, com a professora particular em casa. Então ele acabou me relatando que inclusive o reforço escolar era até mais importante que a terapia que ele passou e que eu não deveria deixar de ter esse reforço escolar para acompanhá-la. Veja só, o neuropediatra disse que a minha aluna precisava mais das aulas particulares do que das terapias. E eu não estou dizendo que as terapias não são importantes, não, muito pelo contrário, são muito importantes. Mas no caso dela, do transtorno específico de aprendizagem dela, naquele momento as aulas particulares seriam ideais. Olha a importância que tem uma professora particular na vida de uma criança. Uma mãe que escuta isso de um médico, ela não vai ficar pechinchando o valor da hora-aula particular, caso você, professora, esteja preparada e mostre isso para ela. Mas aí eu te pergunto, eu te questiono, você se sente preparada para atender uma aluna com uma necessidade dessa? E tá tudo bem se você não se sente preparada hoje. Porque quando eu construí o método ASA, eu não pensei só em ensinar a captação de novos alunos.
ou então saber colocar preço na sua hora-aula, ou lidar com os pais. Lá no Método ASA, eu entro com um conteúdo denso de neuroeducação, de alfabetização, de matemática, que deixa uma professora preparada para qualquer desafio. E é por isso que você tem que deixar o seu celular para despertar na data e na hora que aparece aqui no vídeo, porque na aula 2 a gente vai entrar forte nos pilares da metodologia Método ASA. Mas calma, que a aula 1 ainda não acabou, tem muita coisa pela frente, tá? Vamos lá, então, para a terceira oportunidade. A terceira oportunidade das aulas particulares, do mercado de aulas particulares, são escolas muito conteudistas. E o que isso quer dizer? São muitos conteúdos que os alunos precisam aprender em pouco tempo. E o resultado disso qual é? O que acontece quando o aluno não consegue aprender um conteúdo em pouco tempo? Ele fica para trás. Ele fica com uma lacuna. Porque, imagina, você é professora de sala de aula, quando você vê que o seu aluno está com muita dificuldade na multiplicação, mas você sabe que precisa trabalhar com ele a adição, porque a dificuldade dele está lá na adição. Só que você já está trabalhando a divisão com seus alunos. O que você faz? Você para a sala e começa tudo de novo? Não dá. E eu sei que a gente fica muito angustiada com isso, porque muitas vezes a gente não tem tempo para ficar ali 1 hora fazendo um trabalho individualizado com aquele aluno, porque tem mais 20 alunos ali naquela sala, tem mais 25 alunos ali naquela sala, e você precisa dar prosseguimento para o conteúdo que é estabelecido pela escola. E outra coisa também, tem outros alunos ali que estão conseguindo acompanhar e estão aguardando você avançar com o conteúdo. E nessa situação, para piorar essa situação, muitas vezes não tem ninguém na sala para te ajudar, não tem uma pessoa para te ajudar. E é culpa sua o seu aluno ficar para trás? Não, não é. É culpa dele? Não, não é. O sistema escolar, ele é esse. E sabe o que acontece? Isso desmotiva demais os alunos. Agora, quem vai precisar correr atrás? É a família. E quem a família vai buscar para resolver essas lacunas de aprendizagem? Uma professora particular. Olha essa manchete. A falta de interesse dos filhos em estudar abala 74% dos pais. Pesquisa revelou ainda que 67% dos pais recorrem a professores particulares com reforço escolar. E por que essa família também recorre a uma professora particular? E aí a gente entra na quarta oportunidade desse trabalho com as aulas particulares. Foi-se o tempo, gente, foi-se o tempo que a mãe estava dentro de casa, com disponibilidade para ajudar os seus filhos, para ajudar na tarefa de casa. Hoje, tanto pai quanto mãe precisam trabalhar muito. Então, a quarta oportunidade, ela fala da falta de tempo das famílias. Muitas vezes, o tempo que sobra para essa família ficar com esse filho é à noite. E como que todo mundo está à noite? Está cansado, está sem paciência. Fora que a mãe não estudou pedagogia para estudar com o filho. Ela não sabe ensinar direito. Então, a família precisa de alguém para ajudar, para resolver a dor que ela tem, de ver que o filho está indo mal na escola, de ver que o filho está tirando nota baixa, de ver que o filho está ficando em recuperação, está com a autoestima lá embaixo. E muitas vezes também a família ela não quer comprometer o pouco tempo que ela tem com o filho, gerando um desgaste na relação. Ah, porque precisa fazer dever de casa, precisa estudar para a prova. Então essa família ela vai buscar uma professora particular e vai pagar satisfeita pelas aulas particulares. Agora, pode ser que mesmo diante de tantas oportunidades, você ainda não esteja ganhando dinheiro nesse mercado de aulas particulares, caso você já esteja dando aula particular. E eu vou começar a te mostrar agora como que é possível acessar essas oportunidades e ganhar dinheiro, colocando em prática uma metodologia estruturada, que eu vou te mostrar agora.
Então, prepara aí o caderno e a caneta para você anotar isso também. Bom, vamos lá então. Vou até tirar essa folha para a gente passar para o próximo tópico. Eu divido essa metodologia em 3 grandes pilares para que a sua aula particular seja de fato lucrativa. Então, nós temos o pilar técnico, o pilar de negócios e o pilar de mentalidade. E por que eu fiz assim? Porque eu percebi que essas eram as principais dificuldades para a professora começar a dar aulas particulares, ou então para a professora prosperar, ganhar bastante dinheiro com a aula particular. Porque geralmente aquela professora que tinha um bom embasamento em neuroeducação, em alfabetização, ou seja, ela sabia sistematizar bem a alfabetização, sem achismos, tá, gente? Quando ela tinha esse conhecimento da matemática que baseia todo o Fundamental 1. Muitas vezes ela não tinha ferramentas para lidar com o empreender com as aulas particulares. Ela não sabia fazer isso, porque sim, dar aula particular é empreender, como qualquer outro negócio. Então, ela sabia muito bem a parte técnica, mas ela não sabia a outra parte. Porque para prosperar nesse ramo, é preciso de ter conhecimentos específicos que uma professora não aprendeu na faculdade, que eu não aprendi na faculdade. É por isso que eu falo que foram erros e acertos dentro da minha jornada das aulas particulares, para eu chegar até esse método validado. Então, a professora sabe muito bem essa parte, mas como ela não tem o conhecimento dos negócios, o que acontece? Ela não consegue ganhar o tanto que ela gostaria. Da mesma forma que eu já vi o contrário também. Eu já vi professores que já tinham experiência aqui em empreender, porque já tinham aberto um negócio, já tinham trabalhado com o marido, né, algumas professoras, mas com muita insegurança nessa parte técnica, porque nunca tinham dado aula particular, nunca tinham ensinado, nunca tinham dado nem aula em escola. E que essa insegurança, muitas vezes, que está ligada à mentalidade, não deixava esse professor nem começar, mesmo com toda a experiência que ele tinha aqui, ou vice-versa. Porque tem professor também que tem essa experiência técnica, que tem esse conhecimento, que até tem um conhecimento de negócio, mas tem muita insegurança, não sabe como começar, só de pensar já dá frio na barriga. E tá tudo bem também, porque eu também senti frio na barriga. Agora, é muito importante, eu quero que vocês olhem muito para a base dessa pirâmide, para isso aqui. Olha bem para essa base, professora. Você precisa entender, você precisa olhar para isso e entender que se você não tiver esse conhecimento e não tiver uma mentalidade fortalecida para poder empreender com as aulas particulares, é pouco provável que você conquiste de 3 a 5 mil reais por mês com aulas particulares. Por quê? Porque aqui no Negócios é onde você vai aprender a captar alunos, fazer uma divulgação ativa das suas aulas particulares, com estratégia. É aqui que você vai aprender a fazer parcerias, precificar corretamente. Quantas professoras não sabem precificar ou acham que estão precificando certo e não estão? É aqui que você aprende a lidar com o cliente, que são os pais dos seus alunos, são os clientes que pagam pela sua aula, são os clientes que te contratam. É aqui que você vai aprender a lidar com eles. Hoje eu vejo que 90% das professoras particulares não têm este conhecimento. E é por isso que muitas não conseguem ter uma aula particular lucrativa.
Isso daqui, ó, é fundamental. Só que esse conhecimento precisa estar alinhado a uma mentalidade para você saber lidar com os desafios do seu negócio de aulas particulares. E aqui entra a parte técnica, que é onde você vai além do senso comum, porque você vai conhecer o cérebro humano e como você usa esse conhecimento para gerar mais resultados para os seus alunos. E foi isso que rendeu ao Método ASA a chancela do MEC, porque eles são bem criteriosos quanto a isso. Então, foi a junção de todos esses conhecimentos que se complementam que gerou essa chancela de extensão universitária. Agora, eu preciso de mais tempo para a gente conseguir aprofundar ainda mais, detalhar ainda mais cada pilar desse. E se a gente continuar, a aula vai ficar muito longa. Então, hoje, nessa aula de hoje, a gente vai finalizar por aqui, mas já deixa essas anotações prontas para nossa aula de quarta-feira, dia 8, nesse mesmo horário. Já coloca o seu celular para despertar, porque a gente vai aprofundar amanhã nesses aspectos. E eu vou trazer orientações de captação de alunos, eu vou trazer estratégias de divulgação ativa para você já começar a colocar em prática. Então, você precisa estar comigo na aula de amanhã, tá? E vou falar também, vou aprofundar nos outros pilares. Lembrando que na nossa quarta aula, que vai acontecer no domingo, dia 11, eu vou sortear 3 prêmios maravilhosos para quem participar de toda a semana da aula particular lucrativa. O primeiro prêmio é uma bolsa de estudos no Método ASA, ou seja, você vai receber o acesso de 1 ano do curso para fazer parte do meu time de alunas da próxima turma de mentoria do Método ASA, totalmente gratuito. O segundo prêmio são 6 livros da coleção Estrelinha, que são excelentes aí para você trabalhar com seus alunos que estão com dificuldades na leitura, na interpretação, na fluência. As estrelinhas, como eu falei anteriormente, elas significam o grau de dificuldade da leitura. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro que eu uso, é um livro que eu tenho resultados maravilhosos com os meus alunos e as minhas alunas também, as minhas mentoradas têm com os alunos delas. O terceiro prêmio é uma sessão de 1 hora de mentoria individual comigo. Agora, tem as regras para poder concorrer a esses prêmios, né? Então, você precisa assistir às aulas, você precisa fazer um resumo, um documento único das 3 aulas, do que você aprendeu nas 3 primeiras aulas, né? E me enviar até o domingo, ao meio-dia, no telefone que está aparecendo aí na tela de suporte. Então, você vai enviar o resumo para esse suporte e no domingo à noite, durante a nossa live, eu vou fazer o sorteio, mas a quarta regra é, você precisa estar ao vivo comigo no domingo, na live de domingo, porque se eu sortear o seu número e você não estiver, você não ganha, eu sorteio outro número, tá? Então, se você ainda não colocou o seu despertador para tocar no dia e na hora que está aparecendo aí na sua tela, faça isso agora, porque na aula 2 a gente vai dar continuidade a tudo isso que eu comecei a te ensinar hoje. Então, você vai ver como que um método estruturado, aquilo que parece uma coisa distante, vai se tornando mais palpável, tá? Então, um beijo, fica com Deus e te espero na aula 2.